Agradecer a palestra. Agradecer também ao pessoal da nossa associação de ex-alunos que está promovendo a palestra. Agradecer também a Elmir, nossa palestrante. Muito obrigado. Espero que vocês aproveitem, que o tema muito interessante, bastante relevante para a carreira profissional de vocês. Não importa a área de atuação especificamente. A gente está com alunos aqui hoje, tanto das turmas da qualidade, quanto da turma de desenvolvimento de sistemas, pessoal de tecnologia de informação. A gente também tem algumas pessoas que estão acompanhando essa palestra de forma online. Boa noite para vocês. A gente está testando esse modelo híbrido, a primeira vez que a gente está fazendo uma palestra dessa forma, então a gente está aprendendo ainda. E aí eu vou pedir assim, tanto para quem está aqui ou presencialmente, também para quem está online, para quem está presencialmente, tentar manter silêncio, porque o áudio está escapando um pouco para quem está online. E para quem está online, caso queira interagir, ou aguardar o momento das perguntas ou enviar no chat, que a gente também tem uma pessoa que está monitorando o chat para eventuais perguntas, tá bom? E, pessoal, espero que vocês tenham uma boa palestra e muito obrigado. Boa noite. Aê! Agora o som saiu, né? Então tá jóia. Pessoal, eu quero agradecer a todos pela presença aqui hoje. Quero agradecer a nossa palestrante, a Irani, que vai falar coisas realmente bastante significativas para todas as carreiras profissionais. Vão precisar muito dessas informações que a Irani vai passar hoje à noite para vocês. Eu vou falar bem brevemente aqui da nossa associação, da AESB. Então, o que é a AESB? É a Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Brasileira. Somos um grupo de voluntários que se juntou para tentar promover ações sociais, ações profissionalizantes, ações de engrandecimento pessoal de todo mundo. E entre as ações aí, vamos ver o vídeo. Através de iniciativas e projetos, como, por exemplo, combate à Covid-19, colaboradas mais de 5 máscaras a 7 instituições. E por meio da pandemia, mais de 100 adolescentes já foram assessorados. Há também parcerias colaborativas com instituições como a ACD, da área da assessoria técnica. Nós ministramos palestras de desenvolvimento pessoal e profissional. E os associados têm acesso ao nosso grupo fechado de network. A ESB nos ajuda a desenvolver, venha nos conhecer e associe-se. E é isso aí. A palavra de ordem da ESB é o devolver. Todos os alunos se formaram aqui no Colégio Suíço Brasileiro, tiveram um engrandecimento na sua carreira, tiveram a possibilidade de estar ingressando em bons empregos, estar com bons cargos, desenvolvendo a sua vida profissional. Então, a nossa ideia o que é? Nós devolvemos um pouco daquilo que nós recebemos em função do aprendizado que nós tivemos aqui no Senai. Então, nós temos aí entre os nossos programas de palestras, webinars, todos os meses a gente tem aí uma nova apresentação, tem o nosso canal do YouTube, onde todos os vídeos estão disponíveis lá, então quem eventualmente perdeu uma palestra e quiser assistir, temos todas disponíveis. Temos um projeto chamado Jovem Aprendiz, que foi muito tempo liderado pelo nosso colega Alberto, e agora é o Marcos que está tocando esse projeto. A ideia qual que é? É nós conseguirmos as famosas cartas de recomendação das empresas, cartas de intenção de contratação, aonde os alunos vão prestar o vestibular do Senai e aqueles que passarem já terem um encaminhamento para uma empresa nos cursos de aprendizagem do Senai. Então, a gente trabalha em parceria com algumas entidades e nos enviam alunos que eles preparam lá, capacitam para poder prestar o vestibular com uma condição um pouco melhor. Depois nós temos aí um grupo de network, né? Uma coisa que talvez alguns de vocês nem saibam o que significa network.
Mas network são conexões profissionais que nós formamos, que nos auxiliam no decorrer da nossa carreira. Na verdade, nada mais é que o quê? São colegas que são profissionais de áreas semelhantes ou não, que no decorrer da nossa vida vão nos ajudar eventualmente a nos encaminhar para uma posição melhor, e vão nos ajudar em caso de alguma falha de aprendizado que nós eventualmente tivemos, ou mesmo simplesmente estarmos lá conectados com uma oportunidade de negócio, a gente está podendo trabalhar junto com os nossos colegas. Hoje nós temos mais ou menos 250 participantes nesse grupo. Também firmamos parceria com algumas empresas para que os membros da ESB tivessem alguns benefícios. Então, a gente tem uma empresa que é associada, que é a RSIM, que ela é associada com a parte de planos de saúde, então os membros que quiserem fazer planos de saúde podem entrar em contato com a gente encaminha para a RSIM. Assistência jurídica para aposentadoria. Tem muito jovenzinho aqui, né, que acho que não está nem sonhando com essa parte de aposentadoria, né? Mas já tem muita gente formada há muito tempo no Senai que já está nessa fase de estar fazendo um estudo, fazendo um planejamento, e muitos já estão até aposentados. A gente tem uma empresa que ela auxilia no processo de aposentadoria e também quem já está aposentado no processo de revisão. E temos também a PWR, que é uma empresa da parte de seguros elementares, né? O que são seguros elementares? É todo tipo de seguro, menos o seguro de vida. Então, seguro de automóvel, seguro residencial, seguro de responsabilidade civil. Alguém sabe o que é um seguro de responsabilidade civil? Então, eu também não sabia, antes de me contarem, né? O seguro de responsabilidade civil é quando, por exemplo, um médico, se ele faz um seguro desse, e ele comete um erro, faz uma cirurgia que foi mal executada, ele cometeu algum tipo de problema profissional, o seguro garante a indenização ao paciente dele. Tá? É um seguro para garantir você profissionalmente com um erro profissional. Tem onde a gente citei médico, mas pode ser de qualquer outro, pode ser um engenheiro que projeta um prédio, o prédio cai, por exemplo. Tá? Então, a gente eles têm um seguro também para isso. Nós temos aí um programa de parceria também com a ACD, onde nós fornecemos para a ACD todo o apoio técnico que eles precisam, tanto nos processos de fabricação dos equipamentos, cadeiras de roda, muleta, próteses, e entre outros, e também auxiliamos eles em contato com algumas empresas onde tem ex-alunos do Senai, que a gente mantém o relacionamento, que a gente tem o nosso network com o pessoal dessa empresa, a gente consegue muita doação de material, doação de ferramental para a fabricação de diversas peças que eles trabalham. Bom, a ESB e o Senai, né? Bom, a ESB ela mantém um estreito relacionamento tanto com o Senai de Torres como a Escola Senai Suíço-Brasileira, onde as nossas ações procuram divulgar as escolas, divulgar as ações do Senai, tá? Junto à comunidade, junto a uma série de entidades aí, para poder capacitar os jovens vir aqui também participar do curso do Senai. Bom, aí tem as nossas redes sociais. É meio difícil de todo mundo anotar, mas tem aí um QR Code. Se você apontar seu celular para esse QR Code, ele vai dar um link e dá todas as nossas redes sociais. Então, quem tiver interesse em conhecer nossas redes, é só apontar para o QR Code. E como é que vocês podem ajudar a ESB? Né? Associando-se à ESB, então, se você entrar no nosso site, tem uma opção lá para você se associar. Disponibilizando o teu tempo para a ESB, quer dizer, vindo trabalhar com a gente. Todas as pessoas que trabalham aqui na ESB são voluntários. Então, o que é a grande participação nossa? É doar o nosso tempo para fazer alguma coisa que a gente sabe fazer bem. Então, temos diversos voluntários. Né? Patrocinando projetos, nós temos aí 3 projetos principais que são ligados ao jovem aprendiz. Divulgando a ESB, né? Falando sobre a ESB nas empresas, falando da ESB para outras pessoas. Né? Então, aí tem o nosso site, tem o nosso e-mail, e quem quiser ajudar de uma forma financeira, também tem aí o nosso Pix, que é o nosso CNPJ, tá? Pode fazer uma doação para a ESB também. Então, muito obrigado, tá? E agora a Irani vai tocar a palestra com vocês. Obrigado a todos. João, tenta pôr mais no meio. Mais no meio.
Boa noite, pessoal. Prazer. Sejam bem-vindos. Obrigada aí pela presença. Queria agradecer, em primeiro lugar, aí o pessoal da associação, né, ao João, ao Alberto, ao Marcos, pelo apoio, pelo convite. É uma honra estar aqui, tá? Batendo esse papo com vocês. Não tenho a pretensão aí de dar nenhuma aula, não sou professora, mas assim, de compartilhar um pouquinho do conhecimento, né, que eu obtive aí na minha carreira, e para a gente ter essa troca, né? Eu acho que todo dia a gente aprende uma coisa, então eu me interessei muito pelo tema da Disney, como foi toda essa construção de tantos anos, uma história tão bacana, e trazer isso para o nosso dia a dia, para viabilizar aí essa comparação, né, com o nosso trabalho, com a nossa vida, enfim. Então, vamos lá. Boa noite para o pessoal que está online também, desculpa aí, ó. Obrigada também pela presença, tá? Vamos lá. Bom, muito prazer, eu sou a Irani Strumiello, sou palestrante da cultura Disney, trabalhei muitos anos no mercado financeiro e segurador, em várias áreas, trabalhei mais de 30 anos, trabalhei muito tempo com equipes de atendimento a cliente, com execução de projetos, planejamento estratégico, e isso tudo me ajudou a compor aí a minha carreira, né? Trabalho desde os 13 anos, né? Então, minha vida inteira trabalhei, continuo trabalhando, sou voluntária na ACD também, inclusive comecei na oficina ortopédica, onde eu sei que vocês têm uns projetos aí muito bacana, então eu vejo lá, eu vejo o trabalho de vocês, eu vejo lá a reação final, o resultado final, com o cliente final, né, lá na ACD, do trabalho que vocês desenvolvem aqui, tá? Também faço algumas consultorias, parcerias, atualmente estou trabalhando na Partner Fire, que é a empresa com o meu marido, né, ligada a combate e detecção de incêndios. Estudei administração, fiz uma pós, fiz um MBA, fiz alguns cursos, né, na Disney, lá, presencialmente, mas também o treinamento é baseado em bastante estudos, a vivência nas empresas, muita literatura. Então, eu compilei tudo isso e montei aí essa apresentação com muito carinho aí para vocês, tá bom? Sou casada, tenho 2 filhas, 2 gatinhas, e é isso. Só um pouquinho de mim, mas também depois eu vou deixar minhas redes sociais, fiquem à vontade para adicionar, para a gente se conectar. Estou à super disposição aí de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, onde os sonhos se realizam, né? Eu tenho aqui o prazer de colocar a logo aqui de vocês, né? Então, essas foram algumas das empresas nas quais eu já fiz a palestra, eu tive o prazer de fazer algumas classes em aberto, já fiz também só online na época da pandemia, mas eu acho que é muito gostoso a gente estar junto, assim, ter essa oportunidade de ter essa vivência aqui no presencial também, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona lá, como é que funcionava a cabeça do Walt Disney, né? Como é que é tudo isso? Como é que esse legado todo está aí permeando há tantos anos em tantos lugares, né? O Walt Disney, ele tinha uma obsessão pela perfeição, né? Ele era muito minucioso, ele era muito detalhista, ele tinha muita atenção aos detalhes, né? Então, essa é um pilar muito forte de todo esse legado da Disney, a obsessão pela perfeição. Então, vou contar um pouquinho assim para vocês, vou dar uma linha geral da linha do tempo, depois a gente vai falando um pouquinho mais. Só para dar uma ideia para vocês, né, o primeiro desenho animado produzido pelo Walt Disney foi em 1920, foi o Plane Crazy. É um desenhinho super rapidinho, se vocês procurarem na internet, é super bonitinho, é preto e branco, ele é muito, muito singelo, não tem falas, né? Então, depois foram tendo inovações e, enfim, ele foi mudando, mas em 1920 foi o primeiro, o Mickey não foi o primeiro personagem, né, que ele criou, ele tinha criado o Oswald, que era um coelho, a princípio, foi o primeiro personagem dele, só que ele perdeu
ele perdeu o direito à imagem do Coelho Oswald por um contrato leonino, e foi depois que ele criou o Mickey, tá? Em 1923, ele criou lá ele já trabalhava com o irmão dele, o Roy, ele criou a Disney Brothers Cartoons, e aí começaram os estúdios a fazer os desenhos, né? Em 1935, ele lançou o primeiro desenho animado em longa-metragem. Não sei se alguém vai saber, aqui eu vou falar lá na frente, tá? Mas aí um desenho como se fosse um filme, era uma coisa assim, impensável, né, na época. E em 1955, para vocês terem uma ideia, foi quando ele inaugurou a Disneylândia, né, lá na Califórnia. Só para vocês terem uma ideia, né, ele tinha esse sonho de ter esse parque, mas, assim, foi um verdadeiro desastre, né, essa inauguração. Eles venderam ingressos demais, não tinha água, o calor estava escaldante, o calor era tanto que amoleceu o asfalto, a operação, assim, a parte de processo da operação não deu nada certo. Então, assim, ele fechou o parque por 15 dias, revisou, voltou para a prancheta, né? Porque, assim, o show, ele não depende só dos personagens, né? Ele depende muito dos bastidores, dos processos. Então, ele fechou. Então, foi um fracasso, né? Um dos fracassos, né? Que ele teve aí no decorrer da jornada dele, mas foi conhecido aí como um dia meio trágico aí na carreira, no início lá da carreira. Então, eu não sei se alguém gostaria de dar um palpite aí de qual foi o primeiro desenho animado, longa-metragem, alguém sabe? Souber? Primeiro longa-metragem, alguém sabe? Alguém do online sabe? Quem souber vai ganhar um livro de presente. Alguém chuta? Branca de Neve e os Sete Anões. Branca de Neve. Quem falou aí? Online? Branca de Neve e os Sete Anões. Então vai o nome aí de um online e tem um presencial aqui que falou Branca de Neve. Isso mesmo. Aqui, sabe? Depois vê lá. Depois Então, gente, essa excelência dos desenhos foi utilizada em todos os parques, né? Durante toda a jornada aí do Walt Disney. Então, o primeiro filme sincronizado, que era imagem e som, com alguns sons diferenciados, foi Steamboatville, em 1926. Mais um pouquinho para frente, já teve uma inovação. Ele foi o primeiro desenho, né, o primeiro filme em cores, foi em 1932. Mas o primeiro longa-metragem foi o Branca de Neve e os Sete Anões, em 1935. Foi tão assim, inovador, né, desse desenho, essa fase, que ninguém queria produzir um desenho de longa-metragem. Quem queria assistir um desenho de longa-metragem? Então, o Walt Disney teve que ele representou todinho o desenho, todas as falas de todos os personagens, para os produtores aprovarem a fazer toda a produção do desenho, porque ninguém achava que quem que iria assistir, né? Pois até hoje a gente assiste aí o Branca de Neve. Então, trazer aqui para vocês algumas curiosidades e depois a gente vai entrando mais nos pilares mesmos da metodologia da Disney, tá? Então, algumas curiosidades, né? Eu sei que esses números não são exatamente, né, muito mais precisos, mas assim, só para a gente dar uma ideia de grandeza, a Disney tem aproximadamente 47 bilhões de faturamento. São 57 milhões de visitantes por ano. Ela funciona 365 dias. Só ficou fechada durante toda a sua existência na pandemia, né? 70% do público que vai aos parques são de turistas, né? 30% é do pessoal local. E 75% desse pessoal de turista, eles voltam ao parque, né? Então, assim, dada a experiência que eles tiveram, e, enfim, toda aquela sensação, eles voltam aos parques ou então a outros parques para conhecer. Então, lá em Orlando, né, o Walt Disney World, né, que é todo um complexo,
ela é uma área tão grande, né? Ela contempla 11.106 hectares, equivale ao tamanho de uma cidade de Manhattan ou de São Francisco. É uma coisa, assim, gigantesca. E lembra que eu falei para vocês, né, aquela busca pela perfeição, né? Então, assim, todas as noites, assim que fecham os parques, entra um batalhão de gente, né, para fazer toda a limpeza, para fazer todo o retoque. Então, tem uma avenida principal, onde leva até o castelo, e tem os postes, né, que são os postes de luz, todos enfeitados lá. Então, toda noite há um retoque de pintura nesses postes, né? E, enfim, outras coisas também do parque, né? Toda a parte de limpeza, higiene, todos os brinquedos. Então, 70% do contingente de funcionários é de engenheiros, mecânicos, eletricistas, jardineiros. Então, é um contingente muito grande do pessoal de back-office que faz tudo isso acontecer, toda essa magia acontecer, mas é o pessoal, né, não são os personagens que fazem acontecer, e sim todo esse pessoal de bastidor. Então, eles têm todo um preciosismo inclusive, eu tive o prazer aí, o Alberto me levou para dar uma volta aí na escola, e eu fiquei encantada. Eu pensei, mas o pessoal usa, né, tão limpo, tão assim, gente, eu fiquei fascinada aqui pelas instalações todas aí de vocês, né? Então, eu achei incrível. E aí, outra curiosidade é que o castelo da Cinderela tem 57,6 metros. Mas vocês vão falar assim, nossa, Irani, mas por que, né? 57,6? Né? Ele foi construído de uma maneira que ele dê a impressão até que ele é mais alto do que ele realmente é. Mas ele só tem 57 metros, ponto 6. Mas por quê? Porque se ele tivesse meio metro a mais, ia ser obrigado pela aeronáutica dos Estados Unidos até aquela luzinha vermelha que tem em cima dos prédios. E se tivesse aquela luzinha, ia quebrar o encanto na hora dos fogos. Então, ele é de propósito daquele tamanho para não ter a luzinha e não tirar o encanto. Tá? Então, só para dar uma ideia assim, para vocês, que é tudo muito bem pensado, tem um propósito, tem um porquê, enfim, né, tem um preciosismo em tudo isso. E o Mickey, né, a gente conhece aqui, né, Mickeyzinho, ele tem 290 trajes diferentes, né, e ele nunca aparece no parque em 2 lugares ao mesmo tempo, né, então você imagina a logística de fazer isso, né, os personagens eles não aparecem, né, então isso daí também é tudo processo, né, tem todo o horário certo, né, então tem os trajes de época, né, que eles colocam lá no Mickey, mas ele quando ele aparece lá para fazer o período lá que ele faz os autógrafos nos livrinhos das crianças, né, dos adultos, das crianças grandes, das crianças pequenas, ele não está tendo show lá no castelo, por exemplo, tá? Então, eles têm todo esse cuidado. Então, uma das diretrizes, né, de vai gente de todo mundo. Tem Disney hoje no mundo inteiro, né? Então, como é que você cria essa cultura para tanta gente diferente, né? Mas a Disney conseguiu. Então, só para ter uma ideia, hoje a Disney não é feita só de parques, tem filmes, tem TV a cabo, tem os resorts, tem rádio, tem cruzeiros, tem os produtos, né, que rendem muito. E ao redor do mundo são 11 parques operados pela Disney, né? Tem Disney no Japão, tem Disney na China, tem Disney em Paris, enfim. Então, é bem desafiador aí você criar um conceito, uma cultura para outras culturas, tá? Então, quais são Agora a gente vai entrar um pouquinho mais nos mandamentos da Disney, né? No jeito Disney aí, o que eles tanto falam aí, o que eles tanto falam aí que a gente pode aplicar, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, pensando na empresa onde a gente trabalha. Tem muita referência, muita inspiração, né, que a gente
quando a gente trabalha numa empresa, a gente sempre procura, né, ou numa área, sempre procura saber assim, né, puxa, o que é o melhor, né, por exemplo, quando eu trabalhava em banco ou em seguradora, eu pensava assim, o que é a melhor seguradora do mercado está fazendo de diferente, né, o que a pior está fazendo também, né, porque com tudo isso a gente aprende, né, a gente pega inspiração, a gente pode fazer diferente ou pode adaptar para a nossa realidade, enfim. Então, isso são conceitos aí muito bacanas que a gente pode levar para diversos segmentos. Tanto é que a Disney tem uma universidade e vão pessoas de todos os segmentos, de empresas de todos os segmentos, para fazer a universidade lá da Disney, para aprender isso e levar esse conceito para dentro de hospital, para dentro de indústrias, enfim, para diversos segmentos aí do mercado. Então, quais são esses conceitos, né? Primeiro, conhecer o seu público, né? Então, assim, você conhecer o público para o qual você está fazendo o seu produto, o seu serviço, o próprio você vai fazer o seu atendimento. Você tem que conhecer, tem que saber o que ele quer, o que ele deseja, né? Porque a gente acaba criando e modificando as coisas conforme a necessidade dos nossos clientes, né? Então, muitas vezes a gente fala assim que a gente tem que entender, né, aquela coisa da empatia, entender o lado do outro, entender, se colocar no lugar do outro, né? O que ele precisa, qual que é a dificuldade, né? Isso a gente vê muito no trabalho também lá na CD, né, de você vivenciar um pouquinho também daquela dificuldade para saber o que eu posso melhorar no meu atendimento, no meu produto ou no meu serviço, tá? Em tudo que a gente faz, né, às vezes o seu cliente não é um cliente externo, não é o último, não é o cliente final, né, principalmente, acho que assim, o pessoal aqui mais técnico, né, às vezes ele não vai estar diretamente com o cliente final, pelo menos, né, agora no curso, mas o que você pode fazer para que você faça o teu trabalho diferente e crie uma sensação assim, puxa, uma sensação diferenciada, né? Um wow lá que a gente fala para o nosso cliente. Outra coisa é usar a linguagem visual, né? Lá nos parques é muito utilizado isso, tudo muito visual, muito colorido, muito para chamar atenção. Muitas vezes a gente traz isso para a linguagem né, a linguagem escrita, enfim, para a gente ter uma atenção especial com essa língua, com as linguagens que a gente vai ter com o nosso cliente. Ter muito bem organizado o fluxo de ideias e de pessoas, que foi o que aconteceu lá com aquele fracasso do parque, porque não tinha uma organização, né? Não tinham processos adequados que fizessem todo aquele mecanismo do parque, de quando abre o parque, o que tem que acontecer, aconteceu. Então, não aconteceu, então deu todo aquele BO, né, que eu contei para vocês. Então, isso tem que estar muito organizado, tem que estar muito treinado, esses conceitos devem estar muito claros para todos. Evitar excessos, né? Evitar burocracias, dependendo do segmento que você trabalha, né? Evitar burocracias, excessos e criar surpresas no decorrer aí do caminho. Outra coisa é a gente manter a nossa identidade, né? Então, as empresas hoje prezam muito, né? Elas falam muito de ter o DNA da empresa, de você não perder a sua essência, das pessoas vestirem a camisa, né? Então, a empresa ter isso muito claro, né? Qual que é a missão? Qual que é o meu propósito como empresa? Qual que é o meu propósito como pessoa também, como profissional? Né? Isso tem que estar muito claro. Às vezes, uma coisa, vi aqui, né? As coisas são muito precisas, muito milimétricas, e elas fazem toda a diferença, né? Então, cada detalhe de atenção é uma coisa assim que às vezes faz toda a diferença. Às vezes aqui é um micron, né? Qualquer um micron de coisa pode fazer toda uma diferença, pode causar um desastre, né? Então a gente tem que ter atenção aos detalhes. Contar uma história por vez, e isso não acaba nunca, né? Isso é uma coisa cíclica, a gente volta sempre
para rever se a gente está conhecendo o nosso público, se a gente está verificando as pessoas, se a gente está desburocratizando. Então, isso aqui é uma coisa assim, que tem que ser constante, né, nas empresas e na nossa vida. Então, o que ele fala, né, também? O que eles falam muito, né? Primeiro, não consegui estar ali na frente para todos, mas eu procurei estar ali para receber vocês, né, um contato pessoal, cumprimentar, dar boas-vindas, né, para todos vocês. Eu acho que, principalmente para quem trabalha com o público, faz toda a diferença, né, as pessoas se sentem acolhidas, se sentem ouvidas, né, então fazer esse contato é super importante, cumprimentar, dar boas-vindas, acho que assim, isso desde a hora que você chega no parque, você chega desde o primeiro funcionário que você encontra até o último, na hora que você vai embora, eles te cumprimentam, né? Por incrível que pareça, eu trabalhei muitos anos em tantas empresas e eu tive o prazer de observar isso, né? Esse contato, essa preocupação na ACD, né? Quando eu comecei a fazer o voluntariado lá, eu percebi que é uma instituição diferenciada, né? Todo mundo se cumprimenta, todo mundo, desde o médico até o técnico. Então, eu achei uma coisa muito curiosa, porque às vezes no mundo corporativo a gente já teve casos de trabalhar com diretores que tinham que fazer curso de falar bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes a pessoa tem um doutorado, mas não sabe falar bom dia, né? Então, isso é muito importante, gente. Enfim, a gente buscar o contato com o convidado, falar com aquele seu cliente, entender qual é a necessidade. Se você cometeu alguma gafe, se você cometeu algum erro, porque todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito, a Disney erra e muito também, né? Mas é você tentar, quando você tenta fazer a recuperação dessa deslize, né, de algum erro que você cometeu, você tem que fazer rápido, porque também com o erro a gente aprende. A gente aprende, de repente, a melhorar um produto, a melhorar um serviço, a fazer uma coisa de uma forma diferente. Então, a gente não tem que ter medo, né, do erro, de encarar um problema. A gente tem que entender o porquê para poder melhorar. Manter sempre uma linguagem corporal adequada, né? Isso tem muito a ver com a contratação, né? Ninguém, né, para contratar todo o elenco, não vai contratar uma pessoa que tem uma postura mais para o Pluto do que para o Mickey ou para uma princesa, né? Então, a gente tem que, assim como nas empresas, as empresas vão contratar as pessoas que têm as capacidades, né, as competências mais apropriadas para cada cargo, né? Então, sempre ter ali manter aquela postura da qual que você vai executar, né? Então, preservar essa experiência para tornar um momento mágico e agradecer sempre ao convidado, porque, afinal de contas, graças ao convidado é que a empresa, né, que a empresa, né, se ela não for sem fins lucrativos, são os clientes que fazem o movimento financeiro da empresa. Falando um pouquinho do método da Disney, tem muito da contratação por atitude, né, que eu vou falar um pouquinho lá na frente. Não adianta você contratar uma pessoa para fazer o seu personagem lá da Minnie se é uma pessoa totalmente envergonhada, né? Então, você tem que contratar as pessoas certas para os cargos certos. O aculturamento, a pessoa tem que entender que naquela empresa, ela é uma empresa, no caso da Disney, uma empresa de entretenimento, uma empresa de fazer magia, de trazer alegria, de trazer né, de tirar as pessoas daquela situação do dia a dia para uma coisa, para um momento mágico. E assim, nas empresas nas quais a gente trabalha, cada empresa tem um propósito, né? Então, assim, a gente tem que estar trabalhando num lugar onde a gente tem que entender qual é aquela cultura, né, daquela empresa, para ver se a gente se encaixa também ou não, tá? Postura, né, postura de trabalho, de conduta, né, acho que isso vale para qualquer setor, né, que qualquer empresa, a gente tem que ter postura no nosso posto de trabalho ou no nosso posto de estudos.
lá eles prezam muito o obrigado por nos dar a oportunidade de te ajudar, né? Que é aquela coisa de, puxa, eu acho assim, quando eu ajudo, eu também aprendo e modifico os meus processos para melhorar as minhas experiências. Se sentir bem quando você faz você pode causar uma boa emoção para alguém, né? Quando você fez uma coisa assim diferenciada, a pessoa ficou feliz, às vezes é uma informação, às vezes é um gesto, né? Que eu vou mostrar um pouquinho para vocês lá na frente, que faz a magia acontecer, né? Às vezes é um detalhe que às vezes a gente acha que é tão pequeno, mas faz toda a diferença, né? Eu falo que atenção aos detalhes. E enfrentar as questões, os problemas de frente, né? Não adianta, às vezes, a gente correr atrás, né, virar, a gente tem que enfrentar os problemas. Todas as empresas têm problemas, todas as pessoas têm problemas, o que difere é a forma que a gente trata, lida com isso, carrega esse fardo. E lá na Disney não é diferente de nenhuma coisa, tem muitos problemas, tá? Então, como é que é o método de contratação, né? Principalmente, né, da Disney, né? Eles consideram, assim, 10% de conhecimento pessoal, 15% da habilidade de servir, né? Hoje acho que é super importante, né, a habilidade de servir. Acho que, assim, um exemplo, assim, prático é a própria associação aqui da ESB, né? Que acho que, assim, de servir, de trazer esse conhecimento, trazer esse voluntariado, trazer essa troca de conhecimento. Eu acho que, assim, isso precisa ter uma habilidade, precisa ter uma vontade de você devolver essa coisa boa, assim, para a sociedade de alguma forma, né? Então, essas pessoas, elas têm que ter essa habilidade de servir o outro, tá? Habilidade técnica é importante, sim, com certeza. Ninguém vai contratar um cara lá para fazer a manutenção lá daquelas montanhas russas, né? Tem que ser um engenheiro, tem que ter uma habilidade técnica, com certeza, absoluta. E atitude, a pessoa tem que ter uma atitude, tem que demonstrar que quer fazer, que tem vontade, que quer ir atrás. Porque hoje, às vezes, a pessoa é uma pessoa assim, super técnica, mas ela não tem uma atitude positiva, que quer ir atrás, enfim. Eles contam muito com a atitude da pessoa lá que vai trabalhar. Enfim, um dos pilares que a gente ouve muito, né, é que lá na Disney a segurança é inegociável, né? É um pilar assim, super forte, óbvio, porque a gente está falando ali é um parque, mas ela está falando de vida de pessoas, né, de acontecer acidentes enfim. Então, a segurança é um cuidado, assim, exacerbado até, digamos, né? Para vocês terem uma ideia, às vezes os pais querem colocar os filhos em cima da lixeira para assistir um show XY, né? Já vem o pessoal lá do CAT e fala assim, não pode, por favor, né? Então, com muita gentileza, eles pedem para tirar as crianças, porque é perigoso, pode cair, pode se machucar, né? Então, mesmo tendo a segurança inegociável, eles procuram ser agressivamente amigáveis ao fazer isso, ao tentar repreender algum convidado, algum turista, mas, assim, já chega casos até de ter que pedir gentilmente que, às vezes, a pessoa se retire do parque porque está com alguma conduta indevida, né, de sair com a polícia e não volta nunca mais, tá? Então, a segurança é negociável, eles são muito amigáveis até para fazer isso. Uma coisa bem bacana lá, e eu acho que serve também para muitas coisas, assim, tanto da vida da gente como nas empresas, é que, assim, não é minha culpa, mas é meu problema, né? É aquela coisa de tentar ajudar, né? Mesmo eu sabendo, puxa, é da área lá de TI, mas eu posso ouvir qual que é o problema para levar lá, enfim, me sentir responsável pelo todo, né? Esse que é o ponto, não achar que quando a gente está dentro de uma empresa,
a gente está, apesar de que a gente observa muito isso, né? A gente acha que é o Corinthians contra o Palmeiras, lá uma área contra a outra, e não, né? A gente tá trabalhando para o todo, né? Então, assim, você observar alguma coisa, algum detalhe, não levar aquilo como uma coisa ruim, e sim como uma oportunidade de melhoria ali, mesmo que não tenha sido você o causador daquele problema. E uma coisa que eles prezam muito é que no palco a gente não briga, não xinga, não se discute, porque lá é o palco, lá é onde não se fala mal do outro. Tá certo? Tudo bem, gente? Vocês estão tudo quietinho aí? Pessoal do online, tá tudo bem aí? Então tá bom. Bom, a Disney sempre trabalhou com 4 chaves, que são as 4 chaves de sucesso, que é segurança, que eu falei para vocês que vinha em primeiro lugar, o show, né, que é a hora da verdade, a cortesia, né, aquela coisa do amigavelmente, exacerbadamente amigável, né, e a eficiência, né? Só que essas 4 chaves, elas têm que permear o elenco, né? Tem que permear o elenco, todos os convidados e os processos. Então, essa matriz, né, que é de segurança, cortesia, espetáculo e eficiência, a gente observa muito sempre essa preocupação com a preocupação no elenco, no cenário e nos processos. Mas como é que é isso, né, Irani? Né? A segurança do elenco, né? Vou mostrar alguns exemplos fotografados lá para vocês terem uma ideia. Então, a segurança do elenco, a segurança do cenário, né, que é todo o patrimônio, vamos dizer assim, né, de tudo aquilo que está fazendo a magia, dos processos. Hoje a gente fala isso muito nas empresas, né? Aí a cortesia, né, do elenco, que é o atendimento ao cliente, de fato, ou a cortesia do cenário, o que você está oferecendo de diferente ali na tua empresa para os seus clientes ou para os seus funcionários. Enfim, eu vou dar aqui um exemplo, assim, geral aqui de cada um dessas conexões aqui da matriz, tá? Então, falando de segurança de elenco, só para tangibilizar, né, lá tem as paradas, né, tem os desfiles, e você observa que sempre tudo é muito, muito seguro, é super muito higiênico. Você vê lá que tem um príncipe com um cavalo, já tem uma pessoa ali com a lixeirinha atrás, né, porque o cavalo, né, pode acontecer alguma coisa, mas já para limpar, e duas pessoas ao lado do cavalo. Mas por que isso, gente? Não, porque pode uma criança correr para cima do cavalo, vai que o cavalo pode, sei lá, ter um susto. Então, assim, para prezar a segurança tanto da equipe quanto dos convidados, tá? Mas sempre prezando a roupa, o tema do que está acontecendo, né, do parque, enfim. A segurança aqui também são 2 personagens aqui num carrinho também vestidos, mas para também tomar cuidado para alguma criança não correr em cima do carrinho e se machucar, ou alguém do elenco cair. Enfim, tem todo um procedimento de segurança. Continuando falando de segurança, né, de cenário, existem esparramados lá pelo parque vários tipo pronto-socorros e baby care centers, né, que fraudários, vamos dizer assim, né, que tem todo o suporte caso aconteça alguma coisa, tem carros de bombeiro, ambulância, enfim. Então, tudo isso para preservar essa segurança, mas são coisas assim, que você, por exemplo, um carro de bombeiros é uma coisa assim, semana passada até pegou fogo lá num dragão de um parque, parou toda a operação, eles, assim como quando chove ou começa trovejar, eles também param todos os brinquedos, eles devolvem o dinheiro do parque, a pessoa volta, mas por quê? Por excesso de segurança, tá? Segurança nos processos, né? O que seria isso?
Quando abre o parque, entra aquele batalhão de gente, né? Tem muita gente com crianças, com 2, 3 crianças, que às vezes precisam alugar um carrinho. Então, ele já tem um procedimento muito rápido, muito eficiente para entregar esses carrinhos para as pessoas não perderem tempo em se divertir, né? E, ao mesmo tempo, eles têm espaços, assim, gigantes, onde as pessoas podem deixar os carrinhos de bebê que as pessoas levam, cada um leva o seu, enfim. Mas você fala assim, meu Deus do céu, tem tanto carrinho que acho que vai perder. Não perde, porque tem um controle de segurança e de processo tão eficiente que as pessoas deixam o carrinho, deixam sacola, deixam mochila, enfim, e nada se perde, porque tem uma segurança de câmera, seguranças à paisana, enfim, tem todo um controle de processo. Então, esse é o ponto de segurança. Gente, tem milhares de exemplos, né? Aqui a gente traz alguns para trazer alguns insights. De cortesia, né? Cortesia do elenco, o que é, né? Aqui eu tirei umas fotos na entrada do estacionamento, já logo de manhãzinha, o pessoal já está te cumprimentando, já está brincando, ao mesmo tempo, quando você vai embora também, o pessoal está cumprimentando, tchau, né? Que bom, vocês aproveitaram, papapá. A cortesia ali de um rapaz que está vendendo as bexigas e tem um pai que vai tirar foto lá com os 2 filhinhos, né? Ele quer tirar foto dos menininhos aparecendo lá o castelo. Ele não precisava, mas ele se abaixou com os balões para que a foto ficasse mais bonita, né? Ao mesmo tempo, o príncipe, né, todos os personagens, quando a criança né, de uma estatura mais baixa, eles se abaixam todos para falar, né, na mesma, né, olho no olho, né, olho no olho com a criança. Enfim, tem todos uns procedimentos lá de gentileza, né, e de cortesia que são praxe, né? Então, aquele agressivamente amigável. A cortesia do cenário. O que é a cortesia do cenário? Puxa, lá em Orlando faz um calor de 40 graus, né? Então, o que pode fazer? O que você vê nos cenários, né, conforme você vai andando, nas filas, enfim, você vê coisas que amenizam e trazem um pouquinho que torna mais agradável, né? Por exemplo, se você está numa fila, tem aquele spray de água para refrescar, aqui você está passando por um cenário também, não perdendo o encanto do cenário, mas são jatinhos aquelas brumas de água, assim, também para as pessoas se refrescarem, né? No meio do cenário de árvores também você tem lá todo um aparato para carregar celular, Wi-Fi super potente, sem perder aquele encantamento do cenário, né? Essa é aquela preocupação. E aqui de processos, né? O que é a cortesia no processo? Desde quando você entra e até quando você sai, muitas vezes as pessoas te abordam, né? Para ver, você já veio, é a primeira vez? Você tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Né? Às vezes as pessoas, eu até tenho um filminho aqui bem rapidinho que eu vou mostrar para vocês, que eu perguntei para saber o que elas falavam, né? E no final, às vezes tem algumas pessoas fazendo uma pesquisa. Como é que foi? Você tem para dar a tua opinião, né? Tipo, seria o pós-vendas, né? Você tem alguma crítica para fazer? É ali que você pega lá os seus pontos de melhoria. Aqui tem um filminho bem rapidinho. Essa moça, ela estava fazendo uma pesquisa antes de entrar no parque, perguntando se tinha alguma dúvida, se você queria saber alguma coisa, enfim, para esclarecer. Tudo que você tinha de dúvida, a gente perguntou qualquer coisa só para ver como é que era o processo, né, da cortesia. E o som? Ela pergunta, você tem mais alguma pergunta? A gente perguntou assim, onde fica o fraudário? Ela fica lá não sei aonde, como que você faz isso, faz aquilo? Ela explica tudo na hora, tá? Ali você tira qualquer dúvida. Então, essa é a cortesia de processos. Falando de espetáculo, né, de elenco, aqui também tem um filminho, eu vou pedir para vocês prestarem super atenção, porque aqui é o show, né, de encerramento, onde tem lá os fogos, tem as luzes,
Então, tem uma personagem aqui, que é a Elsa, é uma pessoa do elenco, né? Então, é uma personagem. Então, eu queria que vocês observassem, porque aqui você tem toda essa parte de processo que eu falo para vocês, que é super importante, que é o bastidor da coisa, né? Para que tenha a magia. Você tem som, você tem luz, você tem os fogos e você tem uma personagem, né? Uma pessoa assim. Então, isso tudo tem que ter todo um arcabouço lá de processo tão bacana que vai dar esse efeito aqui para vocês, ó. Isso. Você vê que na hora que ela levanta, é super sincronizado, né? Na hora que ela levanta o braço, a luz, e aí vem o fogos lá. É uma coisa assim, é uma perfeição. Né? Então, falando do espetáculo de cenário também, todas as lojinhas, né, da rua principal, elas são mais baixas, que é para que as crianças pequenininhas também tenham visibilidade para poder enxergar, né? Isso é uma coisa assim incrível, né? Mas senão as crianças iam ter que, né, ficar tentando enxergar, e até também porque as crianças são consumidoras, né? Com relação a espetáculo e processo, o que acontece? São vários parques dentro de um parque, né? Então, assim, como é que você muda do parque lá da Princesa para ir para o parque dos Piratas do Caribe, por exemplo, né? É como se ele sempre produziu lá os parques como se fosse um filme de cinema, como se você estivesse saindo de um ambiente, você passa por uma divisória, vamos dizer assim, um portal, né, que a gente fala, e quando você passa para lá, muda tudo, muda o cenário, muda até o cheiro, né? Quando você está ali na avenida principal, ali tem um cheiro de baunilha, super peculiar, né? Que no Natal eles fazem um cheirinho diferente. Quando você entra lá nos Piratas do Caribe, o cheiro é de maresia. Mas por que isso, né? É porque eles tentam envolver as pessoas em todos os sentidos, né? De todas as maneiras, né? Tanto é que é meio que assim, para tirar da realidade. Uma coisa que não existe, que não vende lá na Disney, aliás, tem duas coisas que não vendem na Disney. Uma é jornal, porque é justamente para as pessoas ficarem concentradas ali naquele momento de diversão com a sua família, com as pessoas, né, que você está lá se divertindo, e chiclete. Chiclete também não vende. É difícil de tirar sujeira de chiclete, né? Apesar que as pessoas podem entrar na bolsa, mas lá eles não vendem. Sai muito caro fazer. Imagina 70 milhões de visitantes ficar todo mundo jogando chiclete lá para limpar. Tá? Eficiência, aí no bloco de eficiência do elenco. O que é isso, gente? Não importa se você é o Mickey ou se você é o Walt Disney, todo mundo abaixa para pegar o lixo, tá? Então, é aquela coisa que eu falei para você, que todo mundo tem que estar imbuído, não é meu problema, mas não é minha culpa, mas é meu problema. Né? Eu estou vendo lá que tem um lixo, eu vou tirar, não importa. Né? O que importa é estar todo mundo engajado, imbuído e não deixar a magia se perder lá no meio do caminho. E eficiência do cenário? Aqui tem um filminho muito rápido, né, que eu peguei também na hora que ia ter o show lá. O pessoal come um monte de coisa, vai para as montanhas russas. Bom, chegou lá na hora de esperar para ver o fogos, alguém passou mal. Mas assim, foi uma coisa assim, imediata, vieram os dois cast members assim, com uma lanterna na mão, eles separaram assim, o lugar onde tinha lá, né, a sujeira, imediatamente eles jogaram um produto em pó, mas assim, limpou muito rápido e não ficou cheiro nem nada. Vou passar aqui, rapidinho, aqui, ó. Ó, rapidinho, eles separaram, não deixaram ninguém pisar, porque também se um pisa, vai esparrama, imagina, esparrama para o parque inteiro. Então, foi uma coisa muito, muito, muito rápida, né? Eles detectaram lá a sujeira
já veio o pessoal limpar. E por todo o parque, né, é muito descrito lá a questão de acessibilidade, de segurança, de brinquedo que, para quem tem fotossensibilidade, ou se tem lá uma tradução, ou se, enfim, se tem legenda para as pessoas lerem, se tem deficiência auditiva. Então, isso tudo é muito, muito, muito explicado e claro, e tem panfletos, né, do mapa de todo o parque que explicam isso. E a eficiência de processos, né? A eficiência de processos aqui foi um material que eles usaram na época da pandemia, quando as pessoas entram por um trenzinho lá, dizendo onde que podia sentar. Enfim, muito, muito claro, muito organizado. E a pulseira aqui, essa pulseira que é essa daqui que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, é que ela funciona como se fosse um ingresso e outras coisas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Que também foi uma evolução do ingresso, que eles criaram essa pulseira, que tem mais outras facilidades, mas é questão de eficiência, de processo, de inovação, tá bom? Mas o que aconteceu em 2021, né? Que a Disney ela atuava muito forte com esses 4 pilares de segurança, show, cortesia e eficiência, só que em 2021 eles colocaram uma chave a mais, e eles movimentaram todo o corpo, né, de funcionários do mundo inteiro para pensar nessa nova chave e para implementar na empresa, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a chave da acessibilidade, da inclusão, perdão, a chave da inclusão, que eu acho que, de uma certa forma, a Disney já tinha isso, e muitas das coisas, né, muitas das atrações, mas eles puseram isso de uma forma mais efetiva e formal, né? Então, eu vou mostrar aqui um filminho, é rápido, mas para mostrar o porquê e como é que foi esse processo para incluir mais um pilar, né? Como essa coisa de aculturamento é importante, né? Não é só pegar e falar, botar lá na parede, lá, vamos fazer o negócio da inclusão, põe no PowerPoint, fala para todo mundo, beleza. Não, quando você faz isso numa empresa, né, seja ela de qualquer tamanho, você tem que estar imbuindo todos os funcionários, tem que estar engajados na causa e entender o porquê que aquele pilar é tão importante para a empresa. Tá? Eu vou passar aqui um filminho para vocês. Ai.
todos, né, gente? Acho que foi a chave que amplificou todas as outras, né? A gente tem que ouvir a todos, né, na empresa, enfim, tem que pensar em todos, em todas as situações, em todas as necessidades, né? Às vezes a gente está pensando num produto, numa coisa para um público específico, só que existe uma imensidão, né, de necessidades e possibilidades aí que as empresas podem melhorar, né? E hoje fala-se muito, né, de inclusão e acessibilidade, e eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para avançar, bastante chão ainda para avançar nesse campo. E essa quinta chave, né, o que tem lá, né, na Disney que eles começaram a fazer diferente ou que já tinha, né? São fantasias, né, para pessoas que têm alguma disabilidade, né? Você vê funcionários de todas as idades, com necessidades também, andando com o andador lá, mas trabalhando, pessoas de muita idade trabalhando lá, com um sorriso no rosto o dia inteirinho, né? Os panfletos que tem o mapa todinho para quem precisa de detalhes de acessibilidade, qual brinquedo pode ir com a cadeira, que não pode com a cadeira de rodas, que tem que ser com, né, onde aluga cada carrinho elétrico, enfim. E fora que os mapas em, sei lá, trocentos idiomas que tem lá, né? Quem tem necessidade de ter o cão-guia, de levar o cão-guia, tem lá espaço para o cãozinho, como se fosse um jardinzinho. Então, eles procuram pensar em tudo, né? Em todas as pessoas, para acolher todas as pessoas. E, às vezes, é isso que a gente tem que pensar, né? Às vezes, a gente pensar fora da caixinha, né? Da onde a gente está trabalhando. Será que o produto que eu estou fazendo, o serviço que eu estou oferecendo, ele vai servir para todo esse público, né? Enfim, a busca pela perfeição, né? Que você não constrói aquilo, né? Você não está construindo, né? O trabalho não está sendo para você exclusivamente, você está construindo para alguém, você está tentando descobrir o que as pessoas precisam para ir lá e construir para elas. Né? E para a plateia, né? A magia parece que lá é tudo mágico, né? Aquela coisa, né? Dos fogos, blá, blá, blá. Mas, no fundo, o que é? Tem processo, né? E para o mágico, né, que está fazendo para, né, toda aquela coisa acontecer, aquilo lá não passa de uma tarefa prática, treinada, feita sistematicamente, com processo, né? E com resultado que é o encantamento, né? A junção de todas aquelas coisas que vão encantar. E isso não é uma coisa que, tipo assim, se a empresa pensar assim, puxa, eu sempre fiz assim, deu certo, vamos parar por aqui. Não. Está sempre se reinventando, repensando como melhorar, então definindo, alinhando e volta, né? Aquela coisa assim que a gente tem que estar sempre pensando em como avançar, até porque as pessoas mudam, o público muda, as necessidades mudam e a gente também tem que mudar como empresa, como pessoa, né? Porque como uma empresa, né? Como um legado desse, desde 1920, está aí até hoje e está encantando as pessoas, né? Porque foi evoluindo também. Então, eles falam muito em clientologia, né, que é o estudo aprofundado que cria, mantém e fideliza os clientes. Gente, vocês vão falar assim, nossa, será que não tem problema lá? Não, tem muito problema também. Mas eles têm alguns pontos espalhados pelos parques para ajudar, né, os clientes que, enfim, que perdem coisas, né? Lá tem assim um festival de perder óculos, de perder telefone, de perder tudo que vocês possam imaginar. Né, mas eles têm um processo muito bem organizado, até conhecendo quais são os principais problemas, os mais recorrentes, né, os problemas mais ofensores, eles já têm processos preparados. Por exemplo, uma coisa que se perde assim, recorrentemente, é o livrinho de autógrafos, né, que as crianças vão lá, com cada personagem, pegar assinatura. Isso aqui se perde e muito, né? Chega lá no final do dia, a criança fala, putz, perdeu. Mas o que eles já sabendo disso,
ele já tem lá os livrinhos lá no final lá do parque, na saída, alguns livrinhos já todos assinados, e se eles não entregam lá na hora, depois eles mandam no endereço da pessoa, porque você entra lá no site, você descreve tudo o que você perdeu, né, carteira, dinheiro, passaporte, gente, o pessoal perde de tudo lá, mas esse entendimento dos principais problemas para poder você se antecipar e tentar resolver da melhor forma possível, essa coisa da clientologia, né? Então, a melhoria contínua da experiência do cliente, né? Isso tem que estar na cultura das pessoas, tem que estar imbuído na cultura das pessoas. Então, essa cultura também, ela dá autonomia também para as pessoas resolverem os problemas, porque senão você fica criando regra demais, burocracia demais, e acaba atrapalhando, né, que às vezes é o que a gente se depara quando vai resolver um problema nosso, né, às vezes você procura uma empresa, ela manda procurar outra, e isso é muito burocrático, não é para a minha área, eu vou passar para a área responsável, não, gente. Então, assim, lá eles procuram dar essa autonomia para todos os funcionários resolverem os problemas. Enfim, a paixão é a alma de tudo que a gente faz. Sem ter paixão, né, não se fica no mercado por muito tempo. Né, uma empresa não sobrevive por muito tempo. E aí, o que eles falam, né, sobre liderança, né? A gente tem que ter uma liderança que preza, né, que busca excelência, que busca trazer novidade, que inspire as pessoas a fazer uma coisa, a sair da caixinha e fazer uma coisa diferente, né, para fazer um serviço cada vez melhor, cada vez com mais qualidade, porque isso vai trazer a satisfação dos seus convidados ou dos seus clientes, né? Então, ter essa gestão do elenco, a gestão de pessoas também, sempre treinando, sempre capacitando, sempre, né, inspirando, porque você vai trazer a fidelização do teu cliente e vai trazer o quê? O resultado financeiro, que é isso que as empresas esperam, né, ter o resultado financeiro. E lá também temos o quê? Temos a sala dos clientes virados, né? Tem uma sala dos clientes virados, é uma sala azul, é uma sala que tem um ar-condicionado bem forte por conta do calor, né? Então, o elenco que eu falei para vocês, eles têm autonomia para resolver os problemas, né? Tem uma área de achados e perdidos gigantes, né? É uma coisa assim inacreditável, mas quando a gente tem um cliente que passa por um problema, né, e o problema é solucionado de uma forma satisfatória, que você vê que a empresa faz tudo para resolver esse problema, você fala assim, puxa vida, né? Às vezes a gente fica com raiva, mas a gente vê quanto esforço a empresa fez para solucionar o problema, a gente fica até mais fiel, né? A gente tem mais confiança, fala assim, puxa, se acontecer alguma coisa, eu sei que eles vão me apoiar, né? Eles vão me ajudar. E aquela coisa de prometer menos e entregar mais, né? Em tudo que a gente faz. Lá na Disney, a gente também, eu não sabia, mas fiquei sabendo que tem algumas coisas que são de graça, né? É aquela coisa que às vezes você faz aquele pouquinho a mais do teu trabalho para que às vezes até você se diferencia, né? Quando você faz um pouquinho a mais, faz assim uma coisa assim que o teu chefe não esperava, né? Eles fazem alguma coisa que os clientes, né, os convidados não estavam esperando. O que é de graça? Tem alguns botões que são de graça, por exemplo, tem o botão da pessoa que foi pela primeira vez, do aniversariante, tem um botão lá de aniversariante, então todo brinquedo que ele chega, todo mundo canta parabéns, tem adesivos, você tem água e gelo de graça, né? Eu também não sabia disso, né? Eu até testei, né? Então você leva seu copo, que é meio, né, ficar levando o copo lá, você quer andar, sei, mas você leva seu copo em qualquer lanchonete que você entra, eles te dão água e gelo, que é muito calor, né? Lá no Epicote eu não conheço, não fui, mas diz que o refrigerante também é de graça, né? Você tendo lá o seu copinho, você leva lá, eles dão de graça, o Wi-Fi, a sala de emergência médica, toda a salinha de berçário, né?
tem suquinho, tem fralda, é tudo de graça lá também para você fazer a troca do seu neném, enfim, tudo tem papinha, tem leite, tem um monte de coisa lá para atender as mãezinhas lá. E tem o My Disney Experience, que é um aplicativo que você tem lá, tem uma série de coisas que você pode fazer pelo aplicativo, desde reservar um jantar, até ver qual o tempo de fila, onde fica o brinquedo, tudo para, assim, é tudo para facilitar a vida lá das pessoas que chegam, elas chegam ali encantadas, né, muitas vezes pela primeira vez, e por incrível que pareça, as pessoas, tem gente que esquece o carro ligado, tá? Eles chegam no final do dia, muita gente esquece o carro ligado, vai embora, vai para o parque, largou o carro ligado lá, chegou no final do dia, adivinha? Sem gasolina. Mas vocês sabiam que eles têm gasolina para pôr lá no carro? Tem muita gente. Ou não sabe onde parou o carro, né? Então, eles já têm, esse aplicativo também ajuda pelo horário, porque, assim, você quando entra para estacionar, que também é processo, gente, você entra para estacionar, você não para em qualquer lugar, que nem quando a gente abre aqui o Carrefour, lá a gente entra para em qualquer vaga, você até nem sabe onde parar, porque tem as vagas lá não. Você vai entrando, vai passando por um corredor lá dos cast members, eles vão indicando aonde você tem que parar. Então, a gente parou aqui nessa fila, foi às 9 horas da manhã, bom, 9h10 começou a outra fila. Então, eles vão, e tem o nome do personagem, né, em cada estacionamento. E aí a pessoa saiu, nem viu aonde parou, deixou o carro ligado, foi para o parque, voltou. Cara, e aí, né? Onde está o carro? E uma das moças lá que estavam conosco lá no curso, elas se perderam realmente, né? Não acharam onde estava o carro delas lá, mas pelo horário, eles perguntam, mas qual horário mais ou menos você chegou? Eu cheguei às 9, não cheguei. Eles já sabem que a fila XYZ é onde provavelmente está o carro lá da pessoa. Mas tem até isso, gente. Tem de tudo, vocês possam imaginar. E acontece. Fala assim, nossa, o pessoal deixa o carro ligado? Deixa. Imagina com aquele monte de... Às vezes tem um monte de filho lá, tá todo mundo na cabeça, ali a sogra, o papai, imagina, é uma loucura. Enfim, é muito engraçado, né? Mas assim, gente, olha... Bom, mas é triste, né? Na Disney a gente sente, né? O cliente sente a minha perfeição, mas ele não sabe sabe onde está. Às vezes é uma coisa assim tão sutil, né? Tão no detalhe que ele não sabe onde está. Isso é a cultura com foco no cliente, né? Pensando, se colocando no lugar do cliente, sabendo aquilo que ele quer, aquele propósito, né? Da empresa. Então, por isso que torna tudo isso uma coisa assim super encantadora. Então, o Walt Disney falava assim, né? O que quer que você faça, faça bem feito. Mas faça tão bem feito que quando as pessoas te virem fazendo, elas queiram voltar e ver você fazer de novo. E queiram trazer outros para mostrar o quão bem você faz aquilo que você faz. Né? Então, ele já era um cara assim, super visionário, super perfeccionista, ele era um sonhador, ele não era o financeiro, quem era o irmão dele, porque ele só sonhava, mas ele era muito perfeito naquilo que ele queria fazer, naquele propósito. Então, essa coisa assim de você acabar fazendo uma coisa tão legal que você se torna inesquecível, né? Você deixa aquela marca, não só nas pessoas que foram, mas naquelas que não foram, e elas às vezes nem sabem o porquê que elas têm tanta vontade de ir e conhecer. Né? Então, assim, um cliente que se encantou com a simpatia da sua equipe, pela excelência do seu produto, do teu serviço, ela se torna ali uma referência, né? E isso, aqui tem um filminho bem rapidinho também, né? De uma menininha que nunca foi, mas vocês vão ver a reação dela aqui e como é que a força de uma marca faz isso nos clientes potenciais. Dá para ler, gente?
É o que o poder de uma marca faz, né? A pessoa nunca foi, mas assim, não sabe nem por que ela tem vontade de ir lá e conhecer. Mas é essa magia, né? Essa perfeição de fazer o encantamento. Estamos chegando aqui no finalzinho, sei que tá ali no horário, né, Roberto? Mas vamos dar uma corridinha aqui. Bom, o que a gente tem que sempre valorizar a experiência, né? Que a gente pode sonhar, criar, desenhar, construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas mesmo assim são necessárias pessoas para transformar tudo isso, esse sonho em realidade e magia, né? Se não tiver as pessoas no back-office, lá no bastidor, lá os engenheiros, lá os jardineiros, os pintores, os cast members, a magia não acontece. E aí, aqui, vou falar meio rapidinho, né? Eles também prezam muito a equipe, excelência de atendimento, de reconhecimento de funcionários, né? Aquela coisa de ver nos olhos, né, que as pessoas estão ali fazendo imbuídas com muita paixão, com orgulho de pertencer, de pensar simples, de ter atenção nos detalhes, de reconhecer. Mas também eles têm problemas também, tem problemas com funcionários. Aqui também tem um filminho aqui que eles têm repreensões. Então, aqui tem um filminho bem rapidinho, assim, de alguns problemas que eles também têm lá com funcionários. São pessoas, gente. É uma má conduta, né, de um funcionário, de um personagem sair correndo atrás, acho que ele surtou lá com a criança, começou querendo dar um pega no moleque, aí depois ele tropeçou, ele fingiu que ele caiu, ele fez como se a mulher tivesse empurrado ele, ainda olhou para o outro e falou, você viu, né? Enfim, todo mundo tem problema, gente. Enfim, ele era um cara tão visionário que ele queria sempre fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, não se acomodar, né? Aquela coisa da empresa assim, mas eu sempre fiz assim, não vou mudar. Não, gente, a gente tem que mudar sempre. Acho que se a gente não mudar, nem como pessoa, como profissional, eu acho que a gente não vai para lugar nenhum, tá? Então, aquela coisa do sempre fizemos assim, tem muitas empresas até hoje, né?
quebrando por conta de sucessão, né, de não querer mudar, de querer ficar aquela coisa familiar. Então, a gente tem que pensar, né, sempre em ir além, né, porque o concorrente, na verdade, ele é qualquer pessoa que o cliente te compara. Às vezes eu passei uma estadia no hospital, eu vejo lá no hospital, mas eu estou comparando com um hotel, né? Ele não é meu concorrente, mas eu comparo, ou vou no supermercado, comparo com alguma outra coisa, porque é a experiência, é o atendimento. Então, enfim, era nisso que ele acreditava. Então, assim, todas as pessoas têm que mostrar entusiasmo naquilo que fazem, tem que ter uma atenção aos detalhes. O entusiasmo tem que estar em tudo, né? Então, a gente está falando das pessoas e das estruturas. Enfim, a outra coisa é que todo mundo é um ponto de escuta, né? De reclamação, de trazer isso para trazer o problema, para tentar resolver. Então, todas as pessoas são importantes. Se ele tivesse se acomodado, né, a gente ainda estaria com o Mickey lá daquele jeito, né, se não tivesse evoluído aí na linha do tempo, né, então ele foi se aprimorando cada vez mais e fazendo a coisa se tornar, né, por isso que eu falo, não, a gente não pode ficar parado no tempo, né, ela não faz magia, né, é o processo que faz a magia acontecer. Falando rapidinho aqui de criatividade e inovação, 3 grandes inovações, né, que foram lá da Disney, foi o primeiro filme sincronizado com voz e imagem, né, o outro foi o filme a cores, que também foi uma super inovação para a época, e o longa-metragem lá da Branca de Neve também, que foi uma super inovação, né, ninguém acreditava, quem queria assistir um desenho como se fosse um filme. Então, a inovação, ela não é somente um produto novo, né? Ela é um processo cíclico, que a gente vai vendo o que o cliente precisa e vai fazendo isso de uma forma sistemática. Eu falei para você da Magic Band, né? A Magic Band, o que ela é? Que é essa pulseira, né? Que abre a porta do parque, ela serve como cartão de crédito, se você cadastrar no sistema do aplicativo, mas ela substitui aquele cartão de abertura, né? Então, também foi um avanço tecnológico, uma coisa para facilitar a vida das pessoas. Para quem está hospedado lá no hotel, a pulseira abre a porta do quarto, se ela comprar nas lojinhas lá para não ficar segurando sacola, ele compra, paga com o relógio e a compra vai direto para o quarto. Então, é o que? São aplicativos que eles vão agregando para melhorar a experiência do cliente, né? Para melhorar, para facilitar a vida lá do convidado. Gente, estamos chegando aqui no finalzinho, é o último filminho aqui. E essa coisa de criar e inovar, o que é, na verdade, né? Ela às vezes é pensar, né? O que eu falei para vocês, é pensar fora da caixa, mudar a referência daquilo que já existe, né? Aprimorar aquilo que já existe. Porque quanto mais a gente pensar, né, o que a gente pode melhorar, o que eu posso melhorar como pessoa, ou como produto, ou como a forma de servir, ou a forma de eu trabalhar, isso tudo a gente tem que estar repensando sempre, porque isso é uma forma de criar, mudar, quebrar paradigma e inovar. Tem mais um filminho aí, é o último.
Se a gente não acreditar em nós mesmos, né? Quem é que vai acreditar? Se a gente não puser, né, os nossos sonhos e ir atrás, ninguém mais vai correr. Deixar aqui só umas reflexões. Sei que a gente já passou aí 5 minutinhos do tempo, mas trazer aqui uns insights para vocês. No seu trabalho, você está fazendo o que todo mundo faz ou está indo além das expectativas? Né? Não sei, também, pessoal, fica aberto aí se vocês quiserem comentar, falar alguma coisa, fica à vontade. O que te inspira e o que você pode fazer para encantar e se diferenciar, né, perante os seus clientes ou os seus colegas de trabalho? Né? Você pode fazer alguma coisa diferente? E, por fim, de alguma forma, todo mundo tem se forçado a inovar. Né? Se você não inovou, você vai ficar para trás. O que você pode fazer para inovar no seu negócio ou na sua vida? Né? Fazer uma coisa diferente, enfim. Eu falei para vocês que o Walt Disney era muito perfeccionista, né? Às vezes ele falava assim, puxa vida, mas... o pessoal falava assim, nossa, mas tem esse fio aqui e tal, né? Mas não dá para ninguém ver, não dá para ninguém saber que tem, né? Mas ele falava assim, mas eu sei, então vai lá. Ele exigia, né, que fosse colocado direitinho por baixo do que tinha que ser, para não aparecer e não quebrar a magia. Gente, chegamos aqui no finalzinho, espero que eu tenha trazido aí alguma inspiração. Ficou todo mundo quietinho, ninguém comentou. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa. Sim? Não? Todo mundo já com fome, né? Oi? Não, o cão-guia fica num lugarzinho reservado, né? Inclusive, dependendo do brinquedo, quem tem cadeira de rodas, às vezes não pode ir, os cast members não podem carregar né, a pessoa, enfim, mas tem os lugares certos lá para os cães-guias lá. E eles não brincam com as pessoas, não, viu? O que eu tenho aprendido com a Disney, né? E todo dia eu aprendo, cada literatura, né? Cada coisa que a gente vê, e é um pouquinho do filme aí da Avestruz, né? Que eu aprendi que a gente é sobre acreditar em mim, né? E que a gente não consegue nada sozinho, né? A gente, apesar de ter que ter aquela força de vontade para fazer e correr atrás dos nossos sonhos, porque se a gente não correr, ninguém vai correr atrás, mas a gente não faz nada sozinho, né? A gente não pode parar de pensar, de sonhar, de crescer, mas principalmente de acreditar em nós mesmos, né? Então, assim, eu tinha um sonho, né, de ir lá fazer esse curso. Eu fui conhecer a Disney, eu já tinha quase 50 anos. Quando eu cheguei lá, eu ficava pensando em toda a minha família que nunca tinha ido, minha mãe, enfim, eu não conseguia nem assistir o show direito, de tanto que eu chorava. Mas eu sempre tive aqueles sonhos, meus sonhos, meus projetos de vida são marcados em papelzinho, sabe? São contratos que eu faço comigo mesma, né? De sempre ir buscar atrás, né? Buscar as coisas, os sonhos que a gente quer. Então, para mim foi uma realização muito grande fazer esse curso. Também essa era a turminha que estava lá, o Mickey, o trabalho que eu fiz para apresentar. E é isso, o riso é eterno, a imaginação não tem idade e os sonhos são para sempre. Acho que a gente não pode parar de sonhar e acreditar nunca. Certo? Aqui estão os meus contatos, fiquem à vontade vai ser um prazer, né, contatar se vocês precisarem de alguma coisa. Aqui está o meu e-mail, meu LinkedIn, meu telefone, minha rede social, todos os comentários, postagens são bem-vindas, né, isso,
Seria uma gentileza muito grande, porque potencializa também o meu trabalho. Agradeço também a vocês. Muita gratidão ao pessoal da ESB pelo convite, Alberto, os meninos todos aí, João. Foi maravilhoso. Eu tenho uma surpresinha aqui para vocês. Não sei como que nós vamos operacionalizar. Você tem a lista? Ah, boa. Então tá bom. Então, olha, eu vou sortear 9 livros, 8, né? Porque teve um que já ganhou lá no online, que é o onde tem esses pontos aí que eu falei para vocês. Fora isso, tem muita literatura a respeito, que acho que é bem legal, gente. Tem até se a Disney administrasse um hospital. Então, como é que a gente faz essas sugestões? Duas pessoas online que participaram, a Thaís Vieira e o... A Thaís Vieira do CD. Ah, então, ela vai ganhar o teu livro, porque ela bombou aqui no chat. Ai, que linda! Thaís, deixa eu ver quem mais, e o Otílio Borges também, participaram bastante aqui no Então, já chat. tem 2 aqui, ó, Dois. separados aqui, da Thaís e do Otílio. Depois a gente vê como é que faz. E aí, como é que faz os outros? 12. Ó. Tem que vir aqui buscar, hein, gente? Para tirar foto. Aê! Legal. E... Olhem para cá, digam Disney. Obrigada. Não. Quem mais? João. João, vai falar o número. 27. Eita. Tchã, tchã, tchã. Gabriel Silvano? Aê! O boleto sai depois. Ele tá... 7. Isabela. Muito bem. Outro. 12. Oi, 12, então, 18. Então, conta de 3. A última, é isso? Não, tem mais 3. Tem mais 2. Ai, meu Deus. Quê? Olha o professor Vitor.
Faltam dois. Faltam dois. Gustavo Schum. Ó. Já sei dele. Deixa eu ficar. Gustavo Schum vai levar uma. Muito bem. Number two. Raquel. Valeu. Obrigada, viu? Ai, que legal. Você quer tirar uma foto? Dani, fica aqui. Patinho, tá? Patinho, né? Ó. Tem um pequeno lá, ó. Todo mundo Vamos pra cima, né? Obrigado, viu, pessoal? Pessoal, antes de ir embora. Antes de ir embora, levanta a mão aí quem ficou com vontade de ir para Disney. Claro. Todos já foram. O pessoal tá todo mundo esfoliado. Olha, o pessoal tá online ainda, hein? Não se esqueçam deles. Não esquece a galera daqui, ó. treinamento lá, deve ser super interessante. É o treinamento lá na Disney, tem treinamento. É um pouco cansado, um pouco em campo, né? Para você fazer, depois tem trabalho, apresentação de trabalho final, mas tem vários tipos, né? Tem uns treinamentos que são mais profundos, assim, que tem mais tempo lá na universidade. Mas quantos dias, Mas aí eu não Uma semana? O mínimo é de uma semana, é. Mas tem mais curso. Mas o que leva a essa perfeição é o treinamento. Igual o McDonald's, acho que tudo certo. E aí, com esse certificado que você passou, aí você está apta e autorizada a divulgar a metodologia deles no mundo inteiro. Não é um produto da Disney, né? Então, assim, eu confio lá os fundamentos, mais coisas de experiência que eu estou tendo, mas assim, mas tem outros certificados que são mais arsenais suíço mais poderosos, mas aí mais tempo, mais. Você fez o primeiro, vamos dizer assim. Eu fiz um mais básico, mas tem uns Irani, de vezes lá. pergunta da Otília. Otília! Como os personagens conseguem usar aquela roupa mesmo nos meses de julho a agosto, onde o calor em Orlando é terrível? Você tem alguma técnica? Tempo, né? Eles têm um tempo. Ele troca, né? Ele vai trocando os personagens. São vários, né? Vários cultos, vamos dizer assim, vários níveis, e eles vão trocando lá, porque realmente, assim, eles ficam um tempinho lá, tira foto, e volta, e vai lá pro pé e volta na praia. Podia fazer um curso com os caras da praia, que fica o dia inteiro dando bolacha, né?
Não é só Homem-Aranha, não, tem o Mickey também. Mais perguntas? Aqui é o nosso certificado por você. Bigotinhos aqui para dizer ao fundo. Beleza? Vai falar que tá encerrando a transmissão aqui. Muito bem. Muito legal, obrigada. Obrigado. Aí, obrigada. Apoio. João, uma mensagem para o pessoal do online aqui, que eles ainda estão Online? online aqui, ó. Bom, primeiramente, muito obrigado pela participação de todos, ficar com a gente esse tempo aí. Para nós é muito gratificante ter a participação de vocês. Hoje foi um dia muito especial, foi a primeira vez que a gente fez uma palestra híbrida, né? Então a gente teve esse webinar via internet, a palestra presencial. Então, muito obrigado a todos e em breve já vamos anunciar a palestra no próximo mês. Para quem ficou, Serginho Cristofoletti, muito obrado. Fernando Freidson, Leide Bezerra, João Sturmi, Otília, Thaís, Vânia, a maioria já foi, mas muito obrigado a todos. Obrigada. Muito bom. Valeu. Obrigada. Muito bem. Muito legal. Obrigada. Encerrando. Encerrando. Encerrando, certo. Opa, peraí, Vera. Peraí, Vera. Isso aqui Olha só. não é sempre que o Vera da posição, não. Aproveita aqui, ó. Não, adicionar. E Vera certamente será. E o Vieira pode segurar o Mickey. Eu também acho. Por favor. Olha a primeira feiticeira. Eu vou mostrar para a filha dele. Ela vai doidar. Caneca é mais uma aqui.